Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E participando do curso da Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. O link, como eu disse, na descrição. Bom, vamos lá. Qual das amostras a seguir possui maior quantidade de átomos? São 8 gramas de monóxido de carbono ou 10 gramas do gás nitrogênio? Bom, para a gente começar, a gente tem que entender o seguinte. Quando você tem uma comparação em número de átomos, você tem que saber bem sobre o número de mols. Como assim? O número de mol, na química a gente diz que um mol ele equivale a uma quantidade que é de 600 sextilhões de qualquer coisa, tá? Tipo assim, se eu tenho um mol de canetas, você tem 600 sextilhões de canetas. Não é 6, é 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23 é uma quantidade equivalente a 1 mol. E essa quantidade aqui é 600 sextilhões, tudo bem? Então, 1 mol tem essa quantidade. Eu coloco o número em notação científica porque esse número é muito grande. Imaginem vocês que esse número 6 ele teria vários zeros, 23 zeros, e aí depois você diria, ó, esse é o valor 600 sextilhões, com 23 zeros. Seria um número muito grande para a gente ficar copiando, e por isso a gente escreve esse número na forma de notação científica, tudo bem? Agora, com relação a essas duas moléculas, a gente vai primeiro precisar saber qual é a massa molar de cada uma delas. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é calcular a massa molar dessas nossas moléculas. A primeira molécula é o monóxido de carbono, que é o CO, e a segunda molécula que eu vou calcular a massa molar vai ser o N2. Para calcular a massa molar do CO, você vai pegar na tabela periódica a massa do C e a massa do O. Qual que é a massa do C? O C ele é o átomo de carbono. Na tabela você vai ver que a massa dele é igual a 12. E o O é o oxigênio, e a massa dele é igual a 16. Para você encontrar a massa molar, você vai somar essas massas. Você vai pegar aqui, ó, 6 mais 2 dá 8, 1 mais 1 é 2. Então você tem 28 gramas por mol como sendo a sua massa molar. Lembrando que massa molar sempre vai estar nessa unidade aqui, ó, gramas por mol. Agora, para o nitrogênio, você tem um átomo de nitrogênio, ele tem uma massa igual a 14. Aqui eu vou estar trabalhando com 1 mol de átomos de nitrogênio. 1 mol de átomos de nitrogênio tem uma massa de 14 gramas. Só que eu não tenho um átomo de nitrogênio apenas, eu tenho 2. Então você vai pegar esse valor 14 e vai multiplicar por 2. 14 vezes 2 é igual a 28. Então você tem 28 gramas por mol de nitrogênio. Tudo bem? Olha só, a massa é a mesma. Você tem 28 gramas por mol de monóxido de carbono e você tem 28 gramas por mol do gás nitrogênio. Aí você vai fazer o seguinte cálculo. Para o monóxido de carbono primeiro, opa, coloquei um cobalto aqui. Para o monóxido de carbono primeiro, você vai dizer que você tem 28 gramas, essa é a massa dele, para cada 1 mol. Eu não quero saber a quantidade de mols que eu tenho do monóxido de carbono, eu quero saber a quantidade de partículas. E em 1 mol, ó, são 28 gramas por 1 mol. Em 1 mol, quantas partículas que eu tenho? Justamente essa quantidade de 6 vezes 10 é 23. Então você vai fazer o seguinte, você vai substituir esse 1 mol pela quantidade de partículas que você vai ter. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A gente quer saber de moléculas ou átomos? Deixa eu ver. Qual amostra a seguir possui maior quantidade de átomos? Eu vou começar com moléculas, depois eu vou explicar uma coisa. Ó, a gente vai primeiro descobrir a quantidade de moléculas, depois eu vou descobrir a quantidade de átomos, tá? Então, 28 gramas de monóxido de carbono tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono.
Só que isso em 28 gramas. A questão, ela me deu uma massa de monóxido de carbono. A massa foi de 8 gramas de monóxido de carbono. Então, você vai dizer assim, ó, com 28 gramas, você tem 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23, moléculas de monóxido de carbono. Agora, com 8 gramas de monóxido de carbono, que é o que a questão deu para a gente, qual que é o número de moléculas que a gente vai ter? É isso que você quer descobrir. X vezes 28, você vai fazer aqui uma regra de 3. Esse x que está embaixo em uma coluna vai multiplicar pelo 28, que está em cima na outra coluna. Então, você vai ter 28 multiplicado por x. Você vai pegar o 8 aqui embaixo e vai multiplicar pelo 6 vezes 10 elevado a 23. Você vai ter 8 vezes 6 vezes 10 a 23. Você pode fazer a multiplicação só entre o 8 e o 6 aqui, tá? Você não precisa multiplicar aquele vezes 10 a 23 agora. 8 vezes 6 é igual a 48. E aí você copia esse vezes 10 a 23 aqui ao lado. Tudo bem? Claro que o número virou 48 vezes 10 a 23. Ele faz parte do número, tá? E aí você tem 28 vezes x, que é 28x mesmo. Você quer descobrir o valor de x, passa o 28 dividindo para o outro lado da equação. Assim você vai ter que x é igual a 48 vezes 10 elevado a 23 dividido pelo número 28. Então, você pode também, nesse caso aqui, dividir apenas o número 48 pelo 28. E o vezes 10 a 23 você guarda para jogar na resposta. Na resposta, você vai ter que x é igual a 1,71 vezes 10 elevado a 23. O que? Moléculas, não é? O x que a gente estava procurando, ó, era o número de moléculas. Você vai escrever aqui moléculas de monóxido de carbono. Só que a gente não quer saber o número de moléculas, a gente quer saber o número de átomos. Então você vai multiplicar por 2 esse valor aqui. Professor, por que multiplicar por 2? É sempre por 2? Não, é por 2 porque nesta molécula a gente só tem 2 átomos. A gente tem um átomo de carbono e o de oxigênio. Por isso você multiplica por 2. Se fosse uma molécula triatômica que tem 3 átomos, você multiplicaria por 3. Tudo bem? Então, 1,71 vezes 10 a 23 multiplicado por 2 vai ser igual a 3,43 vezes 10. Na verdade, aqui você pode fazer a sua multiplicação. Ó, coloca aqui, vezes 10 elevado a 23, o valor que você tinha aqui. Você pode multiplicar só esse valor aqui, tá? E aí você encontrou essa resposta e copia o vezes 10 a 23 aqui do lado. Vocês podem notar que eu estou fazendo isso em toda a aula, né, para que fique mais fácil os nossos cálculos. Então você não precisa ficar colocando o vezes 10 a 23 para multiplicar todo momento que você estiver fazendo aí seus cálculos. Tá? Você pode ir deixando ele meio de ladinho. Então eu multipliquei por 2 porque eu não quero o número de moléculas, eu quero descobrir o número de átomos que eu tenho em 8 gramas de monóxido de carbono. Então, o número de átomos vai ser 3,43 vezes 10 elevado a 23. Tem um outro método de fazer isso, que seria aqui você já considerar, já que são 2 vezes o número de mols, né? Você tem 2 átomos, você já poderia considerar como sendo 12 vezes 10 a 23. Ou seja, eu já teria multiplicado por 2 a molécula, e aqui não seria mais molécula e sim número de átomos. E é justamente dessa forma que eu vou fazer para o nitrogênio. O nitrogênio eu também tenho 28 gramas por mol, né? Então você vai dizer aqui, ó, eu vou ter que fazer o comparativo entre os dois, né? Eu tenho 28 gramas de nitrogênio em 1 mol. Em 1 mol eu tenho qual quantidade de moléculas? Eu tenho uma quantidade igual a 6 vezes 10 a 23. No entanto, eu quero saber o número de átomos. E dentro dessa molécula eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então é só multiplicar por 2 esse valor que eu tenho aqui. Esse 6 vezes 10 a 23. Que vai dar 12 vezes 10 a 23. Então eu já vou colocar direto para o número de átomos. Ó. 12 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Agora, isso se eu tivesse 28 gramas de nitrogênio. Só que quantas gramas a questão diz que a gente tem? 10 gramas de nitrogênio. Então, você vai vir aqui embaixo e vai dizer, e com 10 gramas de N2, qual vai ser o número de átomos que a gente vai ter? Número de átomos. Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso.
O x vai multiplicar pelo 28, então você tem 28 multiplicando aí por x. X vezes 28 vai ser igual ao número 12 vezes 10 a 23, multiplicado por 10, né? Você vai multiplicar esse 10 por esse valor aqui. Então, você tem 10 vezes 12 vezes 10 a 23. Aí, 28 vezes x é igual a 28x. 10 multiplicado por 12 é igual a 120, vezes 10 elevado a 23. Eu só copiei aqui embaixo. Você vai pegar o 28 que estava multiplicando pelo x e passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter 120 vezes 10 elevado a 23 dividido pelo 28. E aí, 120 dividido por 28 vai ser igual a 4,28. Então, você vai ter 4,28 vezes 10 elevado a 23. Como eu já tinha corrigido aqui em cima, eu já tinha colocado o número de átomos, né? Então, aqui eu já encontrei o número de átomos diretamente. Átomos de N2. Que número que é maior? O 4,28 vezes 10 elevado a 23. Ó, eles estão na mesma... Eles têm o mesmo valor aqui, ó, vezes 10 a 23. E aqui também, ó, vezes 10 a 23. Então, você só vai comparar esse 3,43 com esse 4,28. Obviamente que o segundo é maior. Então, a gente vai dizer que quem tem uma quantidade de átomos maior é o N2. N2 possui mais átomos do que o monóxido de carbono, o CO. Tudo bem? Essa seria a nossa resposta. E aí a gente tem aqui em cálculos o motivo, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!